Olá! Você tem algum problema com a timidez? A timidez é um desconforto ou uma inibição que a pessoa sente em determinadas condições de convívio e interação social. Se esse é o seu caso, se você conhece alguém que tenha esse tipo de problema, fica aqui com a gente porque a dica hoje é para vocês. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica para você. Se você é novo por aqui, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, deixar aqui a sua curtida, porque ela custa muito pouco para você e é muito importante para nós, porque nos ajuda a levar essa mensagem para o maior número de pessoas e ela pode ajudar muita gente. Esse é o nosso objetivo aqui com o canal. A timidez é uma condição em que a pessoa se sente extremamente frágil e vulnerável diante de determinadas circunstâncias sociais. A pessoa tímida nem sempre é uma pessoa introvertida. Essa timidez pode se manifestar apenas em condições muito específicas. Por exemplo, quando ela está diante de uma pessoa que esteja ocupando uma posição de autoridade, como um chefe, ou quando ela está diante de pessoas no sexo oposto, ou ainda quando ela está numa condição de ser o centro das atenções, como quando ela fala em público ou quando ela se coloca numa reunião. Agora, a timidez pode ser também uma condição mais crônica que se manifesta numa pessoa sempre que há necessidade de um convívio social. E quais são as causas que podem estar por trás de uma pessoa tímida? Elas podem ser várias, como por exemplo, o medo de não ser aceito, de ser julgado ou criticado, principalmente por pessoas desconhecidas. A insegurança, que revela um desconhecimento das suas próprias capacidades. A autocobrança excessiva que a pessoa se faz, querendo se colocar de maneira perfeita. Ela tem medo de dizer ou fazer alguma coisa errada e se colocar numa posição, numa condição que venha trazer vexame para ela. A dificuldade que a pessoa tem de se aceitar exatamente como ela é. As dificuldades que ela possa ter num relacionamento social. Ou ainda ser obrigada a se colocar publicamente quando ela não se sente confortável fazendo isso. A timidez nem sempre é um problema patológico e essa classificação vai depender muito do grau de influência que essa condição tem sobre a vida cotidiana daquela pessoa. A timidez pode prejudicar muito tanto a vida pessoal quanto a vida profissional de uma pessoa. Ela pode provocar alguns sintomas e comportamentos que acabam prejudicando a vida social, como por exemplo, ela pode sentir ansiedade, ela pode sentir a aceleração dos batimentos cardíacos, ela pode sentir tonteira, ela pode vir a gaguejar de repente quando se coloca, ela pode vir a sentir uma vontade de querer sumir quando está diante de certas situações e ela pode não saber de repente o que fazer e o que dizer em certas circunstâncias. De repente dá um branco e a pessoa congela. Geralmente as pessoas tímidas têm uma baixa autoestima e sentem medo de serem rejeitadas. Eu vou contar para vocês a história de um cliente meu. Quando esse cliente veio me procurar, a empresa em que ele trabalhava começou a fazer uma série de treinamentos interativos e ele era extremamente tímido e ficava muito mal nessas ocasiões. Quando ele era levado a se colocar nesses treinamentos, ele travava e ficava com 2 maçãs vermelhas nas 2 bochechas. Ele ficava extremamente envergonhado e não conseguia se colocar, mas ele era obrigado a participar. Esse treinamento durava 1 semana e acontecia todo mês. Era uma semana maldita de tortura para ele. Na véspera, no domingo, ele já começava a passar mal, ele ficava com diarreia, ele ficava tonto, ele não conseguia dormir, o coração acelerava, era um horror. Era uma verdadeira tortura para ele. O pai dele havia sido uma pessoa extremamente exigente e crítica.
e batia nele e nos irmãos com cinturão de couro toda vez que eles faziam alguma coisa errada. Esse excesso de rigor do pai ficou internalizado nele, a ponto dele acabar se tornando uma pessoa extremamente crítica e exigente com ele mesmo. Essa timidez que ele desenvolveu não o atrapalhava somente na vida profissional. A vida pessoal também sofria tremendamente com isso, porque ele havia se casado com uma mulher extremamente impositiva e manipuladora, e ele não conseguia dizer não para essa mulher e não conseguia colocar limites. Então a vida pessoal dele também estava insuportável. Depois do trabalho que nós fizemos, ele passou não só a participar melhor e mais positivamente dos treinamentos da empresa, sem sofrer com isso, nunca mais ficou vermelho, como também passou a conseguir colocar certos limites no seu relacionamento conjugal. Com isso, ele renovou o seu relacionamento com a sua esposa e eles passaram a ficar muito mais realizados como marido e mulher. E ele passou a ficar muito mais feliz porque passou a ter o seu próprio espaço pessoal e passou a ter as suas vontades mais preservadas. E aí vem aquela pergunta, mas Vera, o que eu posso fazer para superar a minha timidez? Em primeiro lugar, você precisa se aceitar exatamente como você é, evitando se comparar com as outras pessoas. Depois, você precisa procurar enfrentar os seus medos, como aquele meu cliente fez. Você precisa também procurar desenvolver a autoconfiança e não se importar muito com a opinião que as outras pessoas têm de você. Você precisa também procurar olhar as situações de uma maneira mais positiva. A gente sempre tem uma opção mais positiva, uma maneira mais positiva para olhar, para enxergar qualquer situação. Imagina que você tem um copo de água pela metade. Ele está meio cheio ou meio vazio. Quando você olha de forma negativa, você está olhando o meio vazio. E eu te convido a olhar a parte meio cheia, a olhar de outra forma, porque aí você vai passar a enxergar as coisas de maneira mais positiva e isso vai ser muito bom para você. Depois eu vou te sugerir procurar se aproximar aos poucos das outras pessoas para você ir ganhando confiança em doses homeopáticas. E tem um item muito importante que eu também usei com esse meu cliente, que é usar as essências florais para ajudarem você a superar isso. Quando você está numa condição extrema, que você está ali para se colocar, você vai ter que se colocar para outras pessoas, você pode usar sempre a Emergency Essence, que é a fórmula de emergência, que tem várias essências em sua composição. Você pode usar sempre antes da situação, durante e depois de qualquer situação em que você precisa se colocar e que você tem certo receio, né? A Crowell vai ajudar você a se centrar, ela vai trazer calma e equilíbrio para você. Ela também está na fórmula de emergência. Na fórmula de emergência nós vamos encontrar também essências para medo, né? Para o medo de perder o controle, né? A fórmula de emergência é bastante completa. A Bauhinia vai te ajudar se você tem dificuldade em lidar com pessoas ou situações novas. A Grey Spider Flower vai te ajudar se você trava e se entra em pânico. A Dog Rose vai ajudar se você fica ansioso ou ansiosa e se você é tímido e não tem coragem para se colocar. A Bush Fuchsia vai ajudar aquela pessoa que gagueja, que tem tendência a gaguejar nas situações quando ela fica nervosa. A Bush Fuchsia traz uma fala mais fluida. A Flannel Flower ajuda você se você tem dificuldade para se expressar. Você pode inclusive associar a Bush Fuchsia, que trabalha a fala, com a Flannel Flower, que ajuda você a se expressar. A Tómula Mula ajuda você se você tem dificuldade de sustentar sua própria opinião quando existe uma situação de conflito. A Five Corners ajuda você a aumentar a sua autoestima.
Ela está, inclusive, na fórmula Confid Essence, que traz autoconfiança para a pessoa. A Red Helmet Orchid, ela te ajuda se você é uma pessoa que fica tímido ou tímida diante de figuras de autoridade. Ela ajuda você a desenvolver a sua autoridade interna. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de dar sua curtida aqui e de nos acompanhar no Facebook e no Instagram. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!